Olá, eu me chamo Gilson Ferreira e você está assistindo ao podcast Autoridade Policial, um projeto do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás. Aqui comigo, o presidente do Sindepol, doutor Adriano, que vai nos apresentar o convidado de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Enfim, mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós sendo agraciado, né, pela presença do doutor Alan Farias Tavares, o nosso secretário de administração do governo do estado de Goiás, uma pessoa que vem se mostrando muito aberta ao auxílio das demandas da categoria. Enfim, doutor, sem mais delongas, apresentando o senhor, já lhe agradecendo pela presença. Sei que a agenda do senhor é muito ocupada, sei que hoje o senhor já está no preparativo aí do jogo do Flamengo, a gente sabe que o senhor é um flamenguista convicto, e ele vai explicar sobre isso, mas muito obrigado pela presença, obrigado pela parceria. Fique muito à vontade para fazer uma apresentação inicial e a gente vai batendo papo aqui. Obrigado, Gilson. Obrigado, Adriano, aí pelo convite, oportunidade de estar nesse bate-papo aqui, né, descontraído. Tenho acompanhado aí o podcast de vocês, assuntos muito importantes aí, desde economia, administração, segurança pública. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês nesse espaço. Depois ele vai explicar a questão do Flamengo, porque eu sei que é uma paixão enrustida dele. Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas enfim, doutor, só para tentar contextualizar para os nossos ouvintes e telespectadores, a história do senhor. O senhor é goiano, nasceu aqui mesmo, de onde foi que surgiu esse caminho profissional que o levou a PGE? Sou goiano, goianiense, né? Criado ali no Jardim América. Então, criança ali de jogar bola na rua, andar de bicicleta. Então, foi uma infância bem movimentada, adolescência. Minha carreira, eu sempre tive afinidade com as áreas de humanas, né? Eu estudava ali no Colégio Pardal, no setor Coimbra. É um colégio muito forte nessa área de filosofia, história. Então, foi um caminho natural para mim buscar uma carreira nessa área. Então, fiz o direito ali, um leque muito amplo, né, de assuntos, né, de possibilidades profissionais. Não pensava em procuradoria, mal sabia, na verdade, o que um procurador do Estado fazia, né? Ali, durante a faculdade, eu pensava mesmo em ser delegado. Sabia que tinha uma afinidade da minha biografia. Eu cheguei a prestar o concurso de delegado em 2003, só que eu ainda estava na faculdade, eu não tinha ali o estofo para a prova subjetiva. Eu passei na primeira fase, foi até tranquilo ali, mas era a fase que não contava pontos, ela era só classificatória. Por uma posição, eu fiquei fora do curso de formação, então quase que eu fui aí um delegado do estado de Goiás. Coisa boa, ia ser uma honra. E a gente sabe que, além do direito, o senhor também tem um gosto bastante desenvolvido aí pela filosofia, né? Eu, eu disse, eu estudei nessa escola aí que tinha essa vocação aí para a área de humanas, inclusive lá, antes de ser obrigatório, eles ministravam filosofia no segundo grau. E isso aí para um adolescente é uma coisa muito interessante, porque o adolescente ele está naquela fase de questionar, né, o seu mundo ali, o seu meio, e a filosofia te dá esse ferramental. Então, meio que foi uma paixão ali, essa necessidade de questionar com a ferramenta para questionar. Qual que era o principal filósofo assim, que o senhor se espelhava? Eu acho que todo mundo que começa na filosofia, a estudar a filosofia, vai Aristóteles, né? Os silogismos, né? Uhum. Então, ali, até a ética, né? Que ele não desvincula isso da política. Mas aí, no decorrer, eu cheguei a prestar como segunda opção filosofia, acabei não fazendo. Então, eu não aprofundei ali academicamente em filosofia, mas eu gosto de ler os filósofos que são muito relacionados assim ao cotidiano. Tem um filósofo suíço, por exemplo, Alain de Botton. Ele não é reconhecido academicamente, ele não tem grandes teorias, mas ele trabalha muito o cotidiano ali, né? Ele traduz esses conceitos filosóficos para uma linguagem mais simples para os nossos problemas, né? E tem um livro, por exemplo, Desejo de Status, que ele trabalha essa nossa ansiedade por reconhecimento, né? Não só profissional, mas afetivo e tudo. Então, assim, é um filósofo que ele te dá bastante material para reflexão assim no dia a dia. Ele gostou de Alan também, porque o nome já é um dele, xará, né? O xará. Né? Tem um filósofo brasileiro muito interessante também, esse já é mais robusto, que eu não estou conseguindo ler, porque a minha cabeça agora, né, de secretário, você precisa de ter ali uma atenção 100% voltada,
que é o Mário Ferreira dos Santos, um filósofo brasileiro. Condensou, ele tentou, qual que era o mote dele? Ele entendia que o brasileiro não precisava só de repetir, né, a história da filosofia, as obras, mas que podia pensar Mais original. também. Isso. Então, é um filósofo que eu gosto de ler, sabe, um pouquinho ali, o Mário Ferreira. Ele tem uma obra, Filosofia e... Esqueci. É falecido ele ou ainda Ele é falecido. Por falar em filósofo... Filosofia e Cosmovisão. Acho que depois vocês conseguem editar. Filosofia e Cosmovisão, que ele trabalha ali, ele reconhece a importância da razão, né? A razão é um ferramental ali indispensável para todo mundo, mas ele reconhece também que a razão ela não é suficiente sempre, né? Ele cita até um exemplo do matemático Poincaré, um matemático ali, final do século XIX, início do século XX, que ele estudava e às vezes algumas descobertas dele não tinham a ver com o raciocínio dedutivo, mas um insight que ele tinha fora ali daquele momento de reflexão, ele tinha um insight e voltava, escrevia e dava certo. Então ele tem esse reconhecimento da insuficiência da razão para tudo, né? Por exemplo, uma obra de arte. O que faz uma obra de arte bela ou não ser reconhecida como bela, né? Então, assim, não tem um critério racional. Então, é bem interessante essa é a dicotomia essa reflexão dele. Histórica entre física e metafísica, né? Aquilo que com a razão, com os métodos científicos, você consegue comprovar e, por isso, física, né? E o que você não consegue essa comprovação, e aí está mais no mundo das crenças, que é a metafísica. Mas já fazendo um gancho aqui, o senhor sabe que nós já tivemos outros entrevistados, amigos do senhor, que são filósofos também. Doutor Adriano Rocha Lima é filósofo. Sim. Né? Ele tem um livro, Traição, Inovação, Inovação e Traição, com o doutor Clóvis de Barros, né? Inclusive vai ministrar palestra para a gente, tanto o Dr. Clóvis como o Dr. Adriano, porque também tem esse apego na filosofia. Então parece que os grandes homens do Estado aí têm esse pezinho na filosofia. É bom saber dessa peculiaridade do senhor. E aí, apesar desse gosto pela filosofia, o senhor foi aprofundar na vida acadêmica também no direito. Foi se especializar, foi fazer especialização no direito. Isso. Eu tenho uma especialização em direito público, mais voltado para de direito tributário, direito processual civil, porque o processo civil é a ferramenta, né, que o advogado precisa ali para transitar, e direito civil. O senhor advogou? Assim, não, fora da PGE, não, né? Fora da PGE não. Nunca advoguei. Foi formando e foi passando? Eu fui para a PGE para ter, inclusive, prática jurídica para outras carreiras e acabei gostando tanto da PGE que desisti de estudar, acabei me dedicando ali mesmo à procuradoria. Eu era fiscal de posturas do município. Pois é, sobre isso eu quero saber. Eu quero saber mais. Antes da PGE, então eu tive um tempinho ali para estudar um pouquinho depois de formado. Não passei em delegado, né? Não passei para delegado. Aí gastei um tempinho a mais para escolher melhor, pensar, né? Refletir aí sobre E no ramo do direito, o senhor gosta do direito penal? O senhor falou para a gente ali nos bastidores que começou trabalhando mais na parte trabalhista. Parte trabalhista. Depois tributária. Parte trabalhista. E quem tem esse interesse, geralmente, por polícia, gosta muito da área penal. O que o senhor gosta? E aí o senhor fez uma pós em civil, né? Em civil. Por quê? Eu estudei bastante direito penal para o concurso. Eu fiz o concurso de delegado ainda na faculdade de delegado do estado de Goiás, não obtive êxito. Eu falei, não, vou prestar o próximo concurso que tiver para delegado federal. Então, eu estudei bastante direito penal, né? Então, todos aqueles códigos comentados eu tinha, e assim, E é um direito muito bom de você estudar, porque ele é muito calcado na realidade, né? Quando você vai estudar os exemplos ali do crime, é bem concreto. Então, é uma área que eu gostava muito de estudar, me identificava e por isso que queria ser delegado. Mas aí na hora de prestar o concurso eu não cheguei nem a prestar. Eu comecei a pensar, gente, mas o delegado, o que pesou mesmo foi a questão da inamovibilidade, que o delegado não tem. Eu pensei, gente, mas eu vou ser um delegado federal na Amazonas, e de repente eu construo minha casa lá, eles me mandam para o Rio de Janeiro, aí depois me mandam para Goiás. Eu estou em Goiás feliz, eles vão me deslocar para outro lugar, então essa insegurança, na época, me fez desistir da carreira. Da Polícia Federal, do delegado. Mas era o que eu pensava em fazer. Isso que vocês falaram é muito legal, né?
essa concretude do direito penal. Você vai lendo ali, aí Tício mata Mévio. Eu tinha muita dificuldade, que quando eu comecei a estudar direito tributário, e falava lá, não, lançamento tributário, eu ficava imaginando alguém lançando alguma coisa. Então não é algo que realmente a gente consegue tangenciar com fatos cotidianos, né? Sim. Então acaba que o direito penal ele atrai mesmo muita gente, mas porque o exemplo é legal. Mas tem uns exemplos no direito penal do cara que cai dentro de uma bacia de bebida alcoólica. Não, é tudo legal, é tudo coisa que pode acontecer, é muito comum. Coisas, né? Quando a gente absorve a função do delegado de polícia, a gente vê que todo o Código Penal ele tem uma razão de ser. Sim. Todo o Código Penal tem uma razão de ser. Então, nenhuma conduta que ali está prevista deixou de acontecer, porque pelo princípio da legalidade, anterioridade, o fato tem que ter acontecido antes para você codificar e aí ele ser punível. Eu comprei uma rocinha, eu falei, rapaz, vou me aventurar no mundo da roça. Me arrependi. Vendeu depois? Veementemente, vendi. Mas eu vi, por exemplo, certos crimes lá, artigo 161, 162, aqueles crimes que mexem com alteração de limite. Sim, sim. Rapaz, aquilo te deixa com Desvio raiva mesmo quando o seu curso vizinho vai lá e muda Muda a cerca. E você fala, não, e realmente isso aqui dá problema e tem que estar codificado mesmo. Então, esbulho, essas infrações que às vezes para quem lida com uma realidade mais urbana não consegue perceber o quanto o direito penal é realmente calcado nas nossas experiências históricas, por isso não dá para fazer uma reforma, como às vezes se vende no Legislativo Nacional, vamos fazer a grande reforma do Código Penal. Gente, o Código Penal é uma construção histórica, é tudo que vem acontecendo na sociedade desde então, então não dá para você fazer essa grande reforma sem ponderar os efeitos deletérios, porque essas condutas são importantes. Doutor, mas vai dar uma conta para a gente aqui. O senhor começou na prefeitura, aí depois da faculdade, o senhor foi trabalhar como fiscal de posturas. Isso. Como é que foi essa experiência? Isso. Na verdade, ainda na faculdade, eu comecei a ser fiscal, né? Eu entrei lá em 2000, 19 anos, eu estava ali no primeiro, segundo período de Direito, era ensino médio ainda requisito para acesso ao cargo, e antes disso teve uma situação interessante. Meu avô materno era policial militar, e eu não o conheci. Ele faleceu no mesmo mês que eu nasci. Então, minha mãe foi para a maternidade, ele já estava internado, ele não chegou a me conhecer, né? Faleceu no mesmo mês. Eu sempre via na parede ali da minha avó aquela foto dele, né? Fardado ao lado da minha avó. Eu sempre tive, né, uma predileção assim, para a área policial. E meus tios próximos, primos, todos serviram ao Exército, então eu tentei, inicialmente, eu prestei um concurso para sargento, para a ESA. Só que ali, 17 anos, você não pensa muito bem ali na consequência, na escolha. Eu peguei o manualzinho lá, né, do concurso, e tinha lá as opções, né, paraquedismo, aí eu olhei infantaria de selva. Eu falei, isso aqui eu acho que é legal. Nossa, isso é legal, né? Infantaria de selva. Eu lembro do Tarzan, né? Pelo nome, Infantaria de selva. Aí, fiz a prova, fui aprovado e descobri que precisaria de trancar a faculdade e ficar um período, não lembro se eram 4 meses, 6 meses, em Três Corações, né, fazendo esse treinamento intensivo. Eu falei assim, não. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Então eu falei, eu quero, mas não é tanto assim, né? Não é tanto assim. Aí não fui, desisti. Aí por coincidência, por providência, 6 meses depois eu estava aprovado no concurso de fiscal de posturas da Prefeitura de Goiânia. Aí lá eu já escolhi, né, racionalmente, tinha outras opções, tinha edificações, tinha posturas que mexem ali com o comércio, com os feirantes, e tinha ambiental. Eu falei assim, não, eu vou pro ambiental, né, e fiquei trabalhando desde então nessa área ambiental, trabalhava à noite, né, os plantões noturnos ali, o famoso empata-festa, né, e eu gostava muito porque eu sempre prezei por essa questão de você respeitar seus vizinhos, né, você ter esse papel na sociedade, se preocupar com o próximo, e meu trabalho era essencialmente esse, quem estava perturbando, eu ia lá, né, em estabelecimento comercial ou residência, posto para tentar trazer isso para a normalidade. Então, isso foi interessante porque esses plantões, né, semanais me possibilitaram estudar, ter um tempo maior para estudar, então eu pude, né, ali no final já da faculdade, ter esse conforto, não me cobrar tanto para ter um meio de subsistência, porque eu já estava empregado, e pude estudar ali depois de desistir do concurso de delegado, estudar para a PGE
e ser aprovado. Doutor, fico muito feliz pelo senhor estar à frente da SEAD, nos auxiliar tanto. Mas eu fico meio triste, porque eu queria ter um amigo, assim, fiscal de postura. Eu fico doido para ligar o sonzão passando. O Adriano ia perturbar o senhor. Nossa, eu ia ligar demais. do seu... Ó, tá uma barulheira aqui do meu lado. Eu já tô velho, eu não tenho paciência pra essa barulheira. Depois, se eu tiver um amigo aí no fiscal de postura, me passar o telefone, eu vou importunar ele. Tá certo. E essa experiência durou quanto tempo, doutor? Durou 6 anos, doutor Gilson. 6 anos. 2000 a 2006. Né? E foi um período muito enriquecedor, porque você acaba que se torna um mediador de conflitos, né? Porque você imagina que você está na sua casa ali, no seu aniversário, cansado, né? Você trabalhou ali a semana inteira e final de semana você quer relaxar um pouco, coloca um sonzinho um pouco a mais e vem uma pessoa dizer, ó, peraí, né? Vamos maneirar. Então, não era raro de ter algum conflito, mas foi bom, né? Foi bom para me dar essa experiência, né? De você mediar, de conseguir contornar essas situações aí no diálogo. Não teve nenhum incidente assim mais grave, não? Que o senhor se recorda? Uma vez, em 6 anos, uma vez. Precisou de ter interferência policial, TCO, né? Uma vez. Mas o doutor, além de todas as qualidades acadêmicas, profissionais, é lutador de jiu-jitsu. Então, tem uma facilidade. Se fosse eu, gordinho, carequinha, ia ser diferente. Agora o doutor já amarra a faixa preta na cintura, aí resolve mais fácil, né? O jiu-jitsu é um outro interesse do senhor. Assim, O senhor pratica há muito tempo? sim, eu gosto muito de esporte, né? E o jiu-jitsu, eu comecei a fazer jiu-jitsu, doutor Adriano, doutor Gilson, justamente no período que eu estava na fiscalização. Aí. Então eu fiz por um tempinho lá atrás, só que aí eu sou muito focado no que eu tenho que fazer. Falei, não, agora eu tenho que estudar para concurso. Eu larguei o jiu-jitsu, fui estudar, né, para concurso. Então isso lá em 2000, 2002 eu deixei isso para trás e consegui retomar só agora. Né? Então agora, acho que em setembro deve fazer 3 anos que eu voltei para atividade. É um esporte muito interessante porque ele surge assim aquela necessidade do mais forte conseguir, do mais fraco, desculpa, conseguir submeter o mais forte, né? Como é a questão ali de uma técnica muito racional, né? Você ter aquele controle, é um esporte que eu gosto bastante, né? E relaxa, porque você está na academia, musculação, você está com o celular do lado, você faz uma série ali e vai pensar, nossa, mas eu tinha que ter despachado um processo. No jiu-jitsu não tem jeito, você tá lutando. Deixa vacilar pra mim. Não tem como, porque você tá lutando, você tem que estar concentrado ali na luta, né? Então acaba que relaxa bastante, alivia um pouco essa rotina nossa maçante. Pô, já que nós estamos falando de esporte, vamos dar o momento para o doutor desfazer essa confusão. Que você está querendo empurrar ele. Flamenguista. Deixa ele contar a real, como é que é. Conta aí, dizem que o senhor é um pseudo-flamenguista, ou um futuro flamenguista, como é que vai ser? O doutor Adriano está querendo aumentar a torcida do Flamengo aí artificialmente, né? Mas eu estava contando que meu pai torce para o Flamengo e eu ali, adolescente, 9, 10 anos, assistindo o jogo, ele falou assim, mas você está vendo o jogo do Corinthians? Você torce para o Flamengo? Eu falei, não, eu torço para o Corinthians. Ele falou assim, mas você era flamenguista? Eu falei, pai, eu não lembro disso. Não lembro de torcer pro Flamengo. Inclusive, a época que o Flamengo mal, né? E o Corinthians bem, eu falei assim, não, eu sou corintiano. Então, aí ele brincava, ele cantava o hino, né? Falava, uma vez Flamengo, sempre Corinthians. Então tem esse conflito. Mas eu torço pro Corinthians, torço pro Goiás aqui, né? Mas não tem nem um pezinho no Flamengo, assim? Não é possível. Não. Eu gosto. Só quem tem. Ninguém tem pezinho no Flamengo. Ou o cara é Flamengo ou o cara é anti-Flamengo. Não tem opção de ter um pezinho no Flamengo. Doutor Gil só tá falando isso porque o Vasco perdeu do Flamengo. Agora ele tá meio chateado, a gente entende. Mas eu sou do tempo que o Vasco ganhava tudo e o Flamengo perdia tudo, entendeu? Então, os tempos mudam. Daqui a pouco muda de novo, Adriano. Fica tranquilo. Tudo contextual, né? Daqui a Escola pouco, de Cambridge. Daqui a pouco muda outra vez. Doutor, e aí, passado esse período da posturas, o senhor foi finalmente para a PGE. Sim. E foi trabalhar numa área que mexia mais com direito trabalhista. Área trabalhista, Procuradoria Trabalhista, fiquei lá por 6 meses. Né? Foi um período muito conturbado, que o Estado, com muita liquidação de empresas com empregados seletistas, acabava que tinha muita audiência trabalhista, e todo aquele esforço de
contestação, mas acaba que a justiça trabalhista, e ela é criada para isso, ela tende um pouco para o... Claro que é justiça, Princípio né? da proteção, É justiça, mas tem aquela proteção ali Vulnerável. para o trabalhador. Então, você, do lado ali do empregador, você fica com muita dificuldade em ver resultado. Então, eu não tive uma afeição muito grande para o direito do trabalho. E logo apareceu uma possibilidade de permuta. Tinha um colega na Procuradoria Tributária que não se afeiçoou ao direito tributário. E a gente fez essa permuta. Eu e o doutor Adriano, a OAB tua foi direito do trabalho, né? Eu sou a minha também. Especialista em direito do trabalho. A minha não lembro OAB... mais nada. Eu lembro das OJ. A minha OAB... OJ para um lado, OJ para o outro, SDI, SDC. Quando eu passei na OAB, a minha segunda fase foi direito do trabalho também. Pô, eu confesso que a minha monografia foi em penal, minha especialização foi em direito do trabalho. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia ser. Na verdade, ouvindo a história do doutor, eu também achei que eu fosse ser oficial temporário do Exército. Aí não deu certo. Meu irmão era oficial temporário, NPOR, né? Sim. Era oficial temporário. E a gente, família muito pobre, eu pensei, é isso aí que eu preciso. Aí não deu certo. Eu fui ser procurador. Eu fui procurador também. Eu trabalhei 10 anos na saúde, no arquivo. Então, quando sumia um prontuário, eu procurava o prontuário. Então, eu era procurador de nesse prontuário. sentido, né? Então, também fui procurador. Não tiro o mérito, doutor. O senhor não tinha procuração, não, né? Mas eu ia lá e procurava o prontuário tá do hospital quando sumia. Doutor, vamos pular agora para o mais atual. Depois desse período na PGE, o senhor agora nessa função na SEAD. Como é que foi esse convite? Pegou o senhor de surpresa? O senhor já tinha esse plano de vir para esse tipo de serviço no Estado? Cargo de liderança, né? Como é que aconteceu essa transição? Então, na verdade, eu comecei no governo em 2019 como superintendente de legislação da Casa Civil. Hoje é um subsecretário da Casa Civil. O Dr. Anderson Máximo me fez esse convite. Aí, em outubro do mesmo ano, ele se desincompatibilizou para pleitear um cargo no Tribunal de Justiça. Hoje ele é desembargador. E eu fiquei como secretário, né? Então, eu fui ali aquele substituto imediato na Casa Civil. Logo depois fui efetivado como secretário da Casa Civil por 2 anos. Aí o Estado entrou no regime de recuperação fiscal, o governador disse, olha, eu gostaria que você fosse o representante do Estado no regime de recuperação fiscal, no Conselho do Regime de Recuperação Fiscal, um conselho formado por 3 conselheiros, um representando o Estado, um representante da União e outro do Tribunal de Contas. Então eu era o representante do Estado nesse conselho. Estava lá, né, prestando esse trabalho, um trabalho no início muito complexo, porque é uma legislação complexa e nem a União tinha esse domínio exato ali porque quando você tem a lei escrita e você vai concretizar, que vão aparecendo as dificuldades, né? Então, uma determinada gratificação, não, mas essa gratificação aqui, ela está no inciso 1 ou está no inciso 4, que as redações eram bem similares, né? Isso influenciava muito porque cada inciso tem um valor que o Estado pode gastar. Então, fazia muita diferença você encaixar se enquadrasse em um ou em inciso, outro. né? Então, teve muita discussão nesse começo, né? Muita jurisprudência administrativa sendo criada, matéria muito nova, não tinha doutrina, né? Então, foi um trabalho bem interessante. Aí, com o tempo, isso foi se pacificando, eu recebi o convite de voltar para a SEAD. O secretário Cérvulo iria para a economia, estava sem secretário de administração e eu fui o nome lembrado para ir para a secretaria de administração, né? Um desafio aí que eu considero um pouco maior, porque ali na Casa Civil era meio que resumir, né, sintetizar aí essas questões para levar para o governador e é mais ou menos minha área, né? As dificuldades ali da Casa Civil são jurídicas. Agora, na secretaria de administração não, é gestão ali de pessoas, patrimônio imobiliário, junta médica, escola de governo. Então é um desafio aí para o profissional do direito mais robusto. E essa secretaria, ela me parece ser difícil ao quadrado. Me explico. O senhor gerencia uma secretaria que gerencia pessoas de
outras secretarias. Sim. Quais são os desafios para gerenciar pessoas, né? O que o senhor viu como aspecto mais difícil? Porque não é uma secretaria como secretaria de segurança, por exemplo. A secretaria de segurança, o seu agente pivotal, né? O seu burocrata de nível de rua, street level bureaucracy, é o seu destinatário final. Agora, a SEAD, ela tem um corpo burocrático que, de alguma forma, também gerencia o pessoal de outras secretarias. É uma dificuldade duplicada mesmo? É uma dificuldade porque o senhor resumiu bem, né? Eu não estou gerenciando só os servidores ali da SEAD. Hoje quase 3 mil servidores, porque tem o VaptVupt, né, que está ali dentro, hoje quase 3 mil. Então, além de gerenciar ali a minha equipe, essa equipe ela é responsável, uma parte dela, pela política pública de remuneração do servidor, de capacitação. E qual que é a dificuldade? O Estado nem sempre tem ali as possibilidades legais, né? A gente tem amarras aí de teto de gasto, de lei de responsabilidade fiscal. Então, o Estado nem sempre tem a possibilidade de chegar no servidor, de motivar esse servidor para que ele possa prestar o melhor serviço. Então, o secretário de administração ele está sempre tentando equacionar, tentando dividir esse bolo orçamentário que é pequeno, né, para as categorias, né, porque as categorias precisam de estarem motivadas para prestar um bom serviço. Então, essa questão da qualidade do gasto, né, não, mas qual categoria que vai ser um gasto ali melhor nesse momento, né, diante dessa impossibilidade temporária. Então, tem essa dificuldade mesmo, né, além da prestação de serviço público, né, que é o VAPT ali, está prestando serviço diretamente para a população. Tem essa questão aí das políticas públicas remuneratórias, né? Doutor Gilson vai chamar o nosso intervalo e a gente vai trabalhar mais com essa questão, as dificuldades de ser um secretário de administração no nosso segundo bloco. Justamente, a gente está aqui com o Dr. Alain e a gente volta depois da vinheta. Para você que está aí, é rapidinho. Até já. Até mais. Olá, voltamos agora com o segundo bloco do nosso podcast, onde estamos conversando com o secretário Alain Tavares. E eu passo a palavra aqui para o doutor Adriano, dar sequência no nosso bate-papo. Doutor, dando continuidade em relação aos desafios que o senhor encontra na SEAD, e um dos desafios do Estado é modernizar, né? O senhor estava nos contando sobre a utilização cada vez crescente, né, da inteligência artificial. Conta um pouquinho, né, com essa visão, assim, o senhor tem essa familiaridade com tecnologia, como é que o senhor está tentando buscar essa modernização na SEAD? Certo. A Secretaria de Administração ela tem uma subsecretaria de inovação, né, que ela trabalha essa temática. E a inovação, eu costumo dizer que é algo que o gestor ele não deve pensar quando ele tiver tempo de pensar, quando ele tiver recurso para investir. Eu acho que a inovação é uma ferramenta de gestão exatamente pela falta de recursos. As demandas por serviço público elas são crescentes, né? Crescem uma velocidade muito grande e o Estado não consegue prover as secretarias com a quantidade de servidores, né, para estar atendendo essa demanda crescente. Então, a gente precisa de pensar o processo de uma maneira diferente. A gente precisa de olhar novamente para os fluxos, para os desenhos de fluxos processuais, para as burocracias. A gente tem que ter esse olhar crítico para pensar de uma maneira inovadora o serviço público, né? E a gente fala em inovação, fica parecendo que é uma coisa de outro mundo, mas assim, a humanidade é o que vem evoluindo com inovação, né? Desde o domínio do fogo lá atrás, tudo é uma inovação, né? Tudo foi inovação. Então a gente precisa de não perder, né, essa capacidade de pensar o serviço público de uma maneira diferente. E qual que é o paradoxo aqui? Justamente por ter muita demanda, o servidor acaba que está ali assoberbado. Então como que ele vai parar para pensar o fluxo de uma maneira diferente, né? Então ele tem a necessidade de pensar, mas como que ele faz para pensar se ele está assoberbado? Então é um desafio despertar essa cultura, sabe? É um desafio da SEAD, a gente tem trabalhado capacitações nesse sentido, foi lançada recentemente uma certificação em inovação para os servidores estarem lidando com esse tema, foi criada uma gratificação de rede, da rede TransformaGov, então as pessoas que estão trabalhando com esse tema têm uma gratificação.
né? E essa gratificação está vinculada ali à experiência do servidor na área ou essa certificação. Então, eu penso que em breve, aí, no médio prazo, no curto prazo, a gente está buscando essa mudança de cultura, essa necessidade do servidor pensar o serviço público de maneira diferente, né? Então, ali, aquelas etapas, às vezes ele está nadando, e não consegue parar para pensar se ele está nadando na direção certa. Então, é um desafio, é uma coisa que tem nos motivado a investir nessa mudança de cultura com relação a pensar o serviço público de uma maneira inovadora. E Você acha que tem né, que a gente tem aderência? disponível. Vou tentar explicar, né? Todo desenho de política pública tem que levar em consideração aquele que vai executá-la, né? O que a gente chama de street level bureaucracy, aquela burocracia lá na ponta, que se não compreender as nuances desse desenho de política pública, provavelmente ela não vai funcionar. Você acha que existe resistência dos servidores para implementar essas ferramentas? Existe. Acha que existe na cabeça dele ali aquela limitação, poxa, mas isso aqui vai me substituir? Como é que você acha que o servidor recebe esse novo desenho de Estado, levando em consideração a informatização, a automatização, enfim, como é que o senhor acha que o servidor vem recebendo esse novo desenho de Estado, utilizando-se inclusive de inteligência artificial? Olha, Adriano, eu acho que a dificuldade maior é justamente o servidor parar para se capacitar e parar para pensar nisso, porque ele já está soberbado, ele já tem muito trabalho, muito o que fazer. Então, ele tem que despertar essa ideia, essa percepção de que a inteligência artificial é uma ferramenta para o trabalho dele, é uma ferramenta para substituí-lo. Né? Assim, a análise crítica do ser humano, a IA, eu penso que não vai substituir. Né? O que vai acontecer é ele prestar um trabalho mais eficaz. Eu tenho um exemplo lá na SEAD que os servidores lotados no VaptVup, eles recebem uma gratificação, GDVV. E o cálculo dessa gratificação ele está vinculado a diversos fatores, tem ali pontualidade, uma série de requisitos que esses requisitos eram colocados numa planilha ali, e o pessoal ficava ali, não sei quantas pessoas, 5 pessoas, gastava uma semana. Manual. O pessoal da inovação criou um robozinho ali, que o robozinho já direciona onde que tem inconsistência na planilha, onde que tem problema, então eles fazem um trabalho em minutos, né? Um servidor faz em poucos minutos, né? Então ali foi uma ferramenta de auxílio, né? De melhoria da eficiência, sabe? Então, eu acho que a grande dificuldade é essa, né? O servidor despertar essa cultura mesmo de pensar diferente, né? De perceber que essas ferramentas podem ser muito úteis, sabe? Eu acho que todo o processo, né, é um processo de ruptura. A gente vê, às vezes, até em supermercado, né? O supermercado tem o caixa e tem o autoatendimento ali. Você vê que vai todo mundo para a fila do caixa. Então, é necessário promover uma disrupção, né, essa quebra de paradigmas e o servidor entender que aquela é uma ferramenta útil, né, ao desempenho mais eficaz da sua função. Mas fiquei aqui divagando sobre se no desenho dessa política pública vocês também pensaram nesse aspecto informacional, que é a nodalidade, né? Sim, bastante. A capacitação, os seminários com essa temática são um viés importante, são um pilar importante dessa política, né? Eu posso estar equivocado, até falando uma bobagem, mas eu acho que os servidores mais jovens é uma geração que já tem uma intimidade um pouco maior. Talvez a resistência seja de servidores mais antigos, que vão sair primeiro, né? Vão se aposentar primeiro, vão deixar o serviço público antes. E talvez essa geração que já nasceu no meio dessa tecnologia mais, como a gente tem hoje, contemporânea, né? Eles talvez tenham uma facilidade maior. Sim, e tem essa resistência, né? Olha, eu sempre fiz esse processo assim, sempre deu certo, sempre deu resultado. Aumentou a demanda, como que eu vou corrigir esse aumento de demanda? Com mais servidor. Né? Então vira esse ciclo vicioso. Aumentou a demanda, mais servidor. Aumentou a demanda, mais servidor. Né? Mas será que não seria interessante a gente pensar esse processo, se ele está desenhado de uma maneira correta? Ou até se ele é necessário? Mais do que isso, né? Na teoria da racionalidade a gente chama isso de anchoring. É ancoragem. O colega sabe resolver aquilo daquela forma, e ele, de alguma forma, detém um know-how que os outros não possuem. Então, é fato que ele vai tentar valorizar o know-how dele e falar, não, é desse jeito que resolve. Por isso que essa disrupção, ela é mais complicada. Mas o que eu gostaria de questionar o senhor?
O senhor acha que esse incremento tecnológico da atuação do Estado, de alguma forma, ela também retira a carga de pressão do servidor? Porque a gente percebe que, às vezes, o servidor está tanto tempo sendo massacrado por um volume muito grande de trabalho e isso adoece ele. Inclusive, nós vamos fazer um seminário agora sobre inovação, tecnologia, progresso e adoecimento mental do servidor, Sim. porque acaba que essa ferramenta tecnológica ela pode auxiliar, inclusive, nessa despressurização do servidor, que sofre muita pressão por demanda e às vezes não possuía ferramentas para tal. Nesse desenho da política pública, vocês também pensaram na melhora de qualidade de vida do servidor, porque menos pressionado com um volume muito grande, porque vão deter essa ferramenta de escape, de facilidade da prestação de serviço? Sim. É uma consequência natural, Adriano, desse processo de tornar o serviço público mais eficaz, né? O cidadão vai receber o serviço ali mais rápido, mais assertivo, e o servidor vai entregar também esse serviço no menor tempo, com mais facilidade. Por exemplo, o exemplo da GDVV lá. Um segundo você coloca o robozinho lá, ele calcula a gratificação. Então, assim, é uma ferramenta muito importante para o servidor. Hoje a gente já tem algumas ferramentas gratuitas com as limitações, né, claro, delas, mas assim, a gente já consegue analisar processo. Tribunal de Contas da União, no SEI, tem uma inteligência artificial que trabalha no SEI, chama CIA, ele já consegue resumir ali aquele processo, sabe, numa velocidade muito grande, ali indicando os pontos de atenção. A gente está tentando trazer isso para o Estado. Então, assim, isso vai contribuir com a eficiência do servidor, consequentemente, ele vai ter menos pressão, né, porque essa pressão por resultados, sem dúvida, é massacrante. A gente tem no Estado, e isso não é um fenômeno do Estado de Goiás, é um fenômeno mundial, um aumento muito grande de afastamento de servidores por CDF, né, que são as doenças relacionadas à causa mental, e o ambiente de trabalho, sem dúvida, é um ambiente que contribui, né, para o afloramento, né? desses... Trabalho, não sim, possível. para o afloramento desses problemas e até causa, né? Então, é uma expectativa, né, pelo menos minha e da equipe ali de inovação. A SECT também é uma secretaria bem preocupada com isso, mais voltada para o serviço externo, o Hub Goiás, com essa eficácia do serviço, né? Tornar o serviço público mais eficiente, mais acessível. O estado de Goiás hoje é o estado que tem mais serviços digitalizados no Brasil, sabe? Eu acho que é uma transformação social, Adriano. Eu acho que inclusive de questão de trânsito, né? O contribuinte ele consegue ali pela tela do celular solicitar o serviço, ter o serviço prestado, não precisa se deslocar, né? Então, até questão de mobilidade urbana, acho que isso contribui. Falando em eficiência, em avanços, como é que o senhor enxerga a importância das entidades de classe, né? Especificamente aqui, a gente está falando do Sindicato dos Delegados, mas sem a ele restringir, a importância dessas informações, dessa troca de experiências, desse trabalho colaborativo com a SEAD, com o senhor, e eu já antecipo aqui para lhe fazer os nossos agradecimentos pela sempre grande parceria, pela sempre grande lealdade, sempre pronto a nos atender, então responde quase que imediatamente. Então, já faço esse agradecimento e o questiono, qual a importância das entidades sindicais nesse processo de construção, dialogado, de políticas públicas, que favorecem o servidor, por óbvio, porque ele vai prestar um serviço de mais qualidade para a população, mas também, de alguma forma, facilitando esse trâmite político-administrativo que a gente precisa passar para vencer esses obstáculos. Sim. Adriano, eu tenho um costume de me questionar, né? Então, eu tento transmitir isso ali para a minha equipe. Então, de repente, a política que a equipe está pensando, por exemplo, para os delegados, faz sentido? Então, se eu pego, formato essa política, começa a tramitar esse processo, Casa Civil, Assembleia, vocês vão ficar sabendo que tem alguma coisa que não está adequada lá na Assembleia, né? O processo já tramitou. Então a gente precisa de pensar nisso até quanto qualidade do gasto público, né? Porque essa política vai custar. Por que eu estou gastando dinheiro com essa categoria? Porque eu estou precisando de reconhecer essa categoria para ela prestar um serviço melhor, se sentir prestigiado, e o reflexo é no cidadão. Mas se eu não ouvir o sindicato, né, não ouvir a crítica, então eu procuro sempre atender o sindicato. Para ouvir não quer dizer que eu vou acatar o que o sindicato está
entendendo como ideal, temos as limitações ali, orçamentárias, fiscais, e assim, e temos a visão do todo, né, não de uma categoria específica, mas eu preciso de receber o sindicato para ouvir essa crítica, então eu tenho buscado todos os projetos que têm saído da SEAD, eu tenho passado para os sindicatos fazerem a crítica, questão de progressão de servidores, eu passo para o Sindipúblico, então o sindicato está sempre próximo ali, contribuindo, dizendo, olha, isso aqui não faz sentido para a categoria, né? Porque quem está ali formulando a política, do lado de cá, não trabalhou ali na execução, não está ali próximo do servidor, e o sindicato, o dirigente sindical, é esse elo, né, entre a categoria e o governo, né? Claro que o titular da pasta ali tem essa visão também, né? Mas eu sempre converso com os dois, né? Com o dirigente da pasta, com o sindicato, para ter esse feedback, para saber se a política que está sendo pensada faz sentido, né? É questão até de responsabilidade do gasto mesmo. Então contribui bastante. E sobre isso eu sou testemunha, sou sempre muito aberto a ouvir. É o que eu falei, nós sabemos que é fato que o governo tem uma diretriz, mas o senhor nunca foi fechado a ouvir. Faço um elogio ao senhor, ao doutor Adriano Rocha Lima, sempre muito aberto a ouvir. Isso é muito importante, porque às vezes um flanco que não foi pensado é um flanco estratégico, e que às vezes aquela correção que está se desejando gera os seus efeitos deletérios, né? O que Sartre chama de contrafinalidade. Eu acho que essa abertura é o que faz com que as categorias consigam crescer de forma sustentável, né? De acordo com as limitações que nós sabemos que o governo tem. Mas agradecer de antemão o senhor por toda essa parceria. E que estamos aqui para continuar contribuindo, né, da forma mais racional. Eu sempre falo que as pessoas têm uma visão muito equivocada do que é uma representação classista. Além de interesses que são da classe, o nosso maior interesse é conseguir prestar um bom serviço à coletividade. Porque se a segurança pública estiver em colapso, os primeiros culpados somos nós, os operadores de segurança. Ninguém vai lá culpar, não vou culpar o Ministério Público, o Judiciário. Se a segurança pública está em colapso, os agentes, os atores da segurança pública é que serão vulnerados em primeira mão. Então é fato que o interesse dos delegados de polícia é sempre de ter a segurança pública no seu máximo grau de efetividade, sob pena de nós mesmos sermos vulnerados por esse rótulo pejorativo. Não, é fato que não é um classismo cego, em que a gente pensa só os interesses econômicos dos detentores dessa determinada prerrogativa funcional. Se o sistema de segurança pública não funcionar, os primeiros culpados seremos nós. Por isso que é tão importante a gente ter essa visão responsável e auxiliar o governo no que for possível. Nem sempre as pautas serão coincidentes, mas é sempre possível avançar com um diálogo, e o senhor, nesse quesito, é elogiável pela abertura para esse canal de diálogo. Doutor, deixa eu perguntar um negócio, mudando um pouquinho o rumo aqui. O senhor hoje ocupa uma função importante de comando no alto escalão do serviço público. E eu pergunto isso às vezes para as pessoas e muita gente já vai falando, não, de jeito nenhum, mas eu acho que é natural e que é legítimo, às vezes, uma pretensão política, né? Em se candidatar, em buscar, às vezes, um espaço no parlamento ou mesmo no executivo. O senhor tem, às vezes, alimenta esse interesse de vir a ser candidato, eventualmente, mais à frente? O senhor já foi candidato alguma vez? Não. Fala pra gente sobre essa questão política. Assim. Eu nunca disputei nem eleição para síndico, nem líder eleição de associação, representante no Conselho de Procuradores, nunca disputei nenhuma eleição. Todos esses cargos que eu ocupei foram acontecendo naturalmente, sem que eu trabalhasse politicamente para eles, né? Então não é uma coisa que está no meu horizonte, sabe? Essa questão de ingresso na carreira política. Eu tenho minha carreira de procurador do Estado, então quando esse momento passar, para onde eu pretendo retornar, ali com meus processos, com muito orgulho. Então essa pretensão política não é algo que eu vislumbre hoje. Né? Doutor, você não precisa preocupar que essa pergunta, se for direcionada para o senhor, ele sempre fica tentando me perguntar também, Adriano, mas você não quer a política? Tem gente que tem perfil para ser
Nicola Machiavelli, para ser Sêneca, ali, a pessoa que vai dando orientações, dando opiniões, tentando de forma racional assessorar. E tem outros que querem essa visibilidade política. Eu acho que o doutor comunga da mesma. E nossa atuação é perfis. política, né, no sentido amplo, né? Eu não preciso necessariamente ser um vereador, um deputado, um governador, mas felizmente nossas profissões permitem essa atuação política no sentido de contribuir para a sociedade ali, né? De modificação ali do ambiente social. Né? Mas eu falo, existe, algumas pessoas têm até algumas uma ojerize, não política de jeito nenhum, de forma alguma. Não, né? e assim, hoje, a função que o doutor exerce, não tem como ele se afastar do meio termo aristotélico, já que ele diz que gosta de Aristóteles, porque, de alguma forma, né, essa legitimidade recebida deriva de atributos pessoais. É fato que não é só técnica. Né? Isso não foi colocado ali unicamente pela técnica. Existem atributos pessoais que lhe colocam naquela situação que é o meio termo, em que há interlocução com stakeholders políticos, aqueles detentores de mandato, e a ponta. Então, esse tipo de autoridade, o delegado-geral, o senhor que é secretário, eles estão no meio termo entre a burocracia de nível de rua, aquela estritamente técnica, e o governante, aquele que foi eleito pelo voto popular. Então, fato que todos que encontram-se nessa posição detêm um misto de qualidades políticas, né, de legislação, de uma dominação, né, de uma legitimidade carismática, e dessa introjeção com a sua categoria também por ser conhecedor do aspecto legal. Então é fato que o senhor é o meio termo ali, que precisa agir politicamente, mas detém sem dúvida. legitimidade dos Exatamente por ter que agir politicamente, por ter contato com deputados, com dirigentes sindicais, que eu não tenho essa ojeriza que o senhor mencionou que algumas pessoas têm. Né? Então eu vejo como uma categoria que é importante, que precisa, né, de atuar ali com ética, com responsabilidade, não tenho ojeriza nenhuma, mas não me vejo, né, como disputando um cargo eletivo. Mas o doutor Gilson fala tanto que eu acho que eu vou lançá-lo a vereador. Não, eu também não tenho. Acho que o doutor Adriano está construindo uma carreira sólida na entidade classista. Eu acho que o Adriano tem mais esse perfil de parlamentar do que eu. Eu gosto de escrever os meus livrinhos, ministrar a minha aula e ajudar a categoria e o Estado da forma que for possível. Mas eu acredito que o caminho hoje é retirar esse rótulo pejorativo do que chamam de lobby, né? Hoje, ciência política trata como advocacy, e fazer essa introjeção informacional nos órgãos de poder e contribuir, assim, trazendo informações estratégicas, ajudando a desenhar melhor uma política pública, porque um equívoco numa política pública, eu vou dar só um exemplo para o senhor. O senhor deve conhecer o Distrito Federal. O senhor já viu aqueles postos, aqueles pequenos postos que foram lançados em gestões anteriores, parecia uma parada de ônibus, assim? Sim. Aquilo foi uma cópia muito mal feita de uma política pública de segurança do Japão. O Japão possui alguns postos de polícia comunitária ao longo de toda a sua extensão territorial que chamam Koban. E aí o brasileiro, muito inteligente, né, falou assim, já sei, se funciona no Japão, funciona aqui. Só não trouxeram japoneses juntos, mas trouxeram a ideia, fizeram uma transferência mal informada de política pública, instalaram no Distrito Federal aqueles postos que hoje servem de abrigo para morador em situação de rua. Então, essa tentativa afobada de, às vezes, inventar a roda sem ouvir especialistas, e não são especialistas de gabinete, mas gente que entenda de segurança pública e possa mostrar o desacerto e, às vezes, experiências mal sucedidas que podem colocar em risco aquele desenho que está sendo trazido do Brasil. Aí é um gasto público muito grande, uma mobilização da burocracia de nível de rua desnecessário para uma política que não funcionou. Por isso que é tão importante que haja esse permeado Estado, querendo ouvir todas as categorias para falar, não, mas você já pensou por esse ponto de vista aqui? Então, eu acho que é importante essa junção de esforços. E tem aspectos da política que eles conseguem, o resultado da política, ele consegue ser vislumbrado ali com antecedência. Tem uns que não, né? Tem um contingente aí que a gente não consegue prever o que vai acontecer, mas
essa, como o senhor citou, talvez se tivesse escutado um especialista, para ele seria óbvio que não daria certo, não teria sentido, né? Então, por isso que essa interlocução aí com a sociedade, com as categorias sindicais é muito importante. Nós tivemos, durante muito tempo, uma tentativa de mudar o modelo de polícia aqui. Hora ou outra, acho que o senhor estava envolvido no concurso de delegados, talvez o senhor tivesse recebido essas informações. Uma tentativa sempre muito clara, vamos copiar o modelo americano. Quem estuda um pouco da história americana e vê que lá existe um municipalismo realmente consolidado, né? Até a ideia política mesmo, de caucus, né? É tudo muito diferente. Então é fato que a organização político-administrativa dos Estados Unidos é muito diferente da nossa. Então não adianta você ir lá e tentar copiar integralmente um modelo de segurança de lá para cá. Então é preciso ter seriedade na formatação das políticas públicas, porque às vezes elas não têm volta. Enfim, e essa é uma luta das entidades sindicais. Como eu disse para o senhor, o maior interessado no sucesso da segurança pública é o seu operador. Exato. Eu tenho certeza que um policial militar não vai chegar aqui querer implodir o sistema de segurança. Um delegado de polícia não vai querer implodir, porque esse é o ganha-pão. Pode não ser a galinha de ovos de ouro, mas é a galinha que bota os ovos para as nossas famílias se alimentarem. Então é fato que nós precisamos de entender que a entidade de classe, ela busca a melhoria do sistema de segurança pública, por óbvio, por várias razões, dentre elas, que os culpados de eventual insucesso seríamos nós. Doutor, vamos para um assunto menos denso aqui. O senhor falou para nós que gosta de uma pescaria também. Fala para a gente, comenta esse hobby aí. Olha, eu sou goianiense, né? E o goiano, ele gosta mesmo de pescar, né? E eu tenho uma turma ali da faculdade que a gente começou a pescar juntos, já são, não sei nem se é bom falar quanto tempo, né? Do ano 2000 para cá, e já mais de 20 anos que a gente rotineiramente gosta de pescar aqui, né, no Rio Araguaia, ali perto de São Miguel do Araguaia. Fizemos algumas viagens já para o Pantanal, então é um esporte, eu vou chamar de esporte, né? A pescaria, o esporte ali de ficar dentro do barco esperando o peixe é um esporte que eu gosto, sim. É um momento ali que você tá colocando a conversa em dia, né? Tá aproveitando ali aquela... E depois que Aquele pesca, momento- você prepara também ou essa parte não? Não, eu pesco e solto, na verdade. Aí quem quiser o peixe, quem quiser, eu faço a doação ali. Se não tiver nenhum candidato para limpar, para preparar, eu devolvo. Sabe? E assim, limpar, por exemplo, tilápia, rapaz, toda hora que você vai limpar, você sai com a mão toda furada, porque a bichinha Sim. é espinhosa. Mas em pesca paga você não vai, né? Porque a especialista do Dr. Gilson Não, pesca pesca que paga. paga eu não costumo ir, não. Não costumo ir, não. Viagem, Mas você gosta de fazer? Literatura, um gosto. roteiro, cinema? Viagem, assim, sair um pouquinho dessa rotina, eu gosto bastante de viajar, além de pescaria, né? Eu gosto de viagem aí. Eu sou goiano e o goiano gosta da comida, né? Goiano. Então eu gosto sempre de viajar, fazer viagem gastronômica. Eu vou de vez em quando com a minha esposa ali para São Paulo, outros países, a gente está sempre buscando ali esses lugares. E viagens culturais também, né? Bom, assim, quem gosta de filosofia, de história, como eu gosto, você visitar esses locais onde a história aconteceu, isso é muito interessante. Então é um hobby, sim, viajar, para mim, não só pescar. Minha esposa gosta tanto da Itália que o nome do nosso filho é Ítalo. Ítalo. Itália é muito bonito. Inclusive a culinária, né? Muito boa. Sim. Doutor Adriano, vamos para as considerações finais. Vamos Nós sim. estamos ali no nosso tempo. Doutor, muito obrigado pelo tempo do senhor. Nós sabemos que a agenda do senhor é repleta de compromissos. Muito obrigado pela parceria. Parabéns pela forma que desenvolve o trabalho na SEAD e principalmente pela lealdade empregada em todas as relações que o senhor mantém com esses representantes classistas. Eu espero que o senhor fique por lá por muito tempo. Então, depois me passa o contato do fiscal de postura, que eu preciso desse tipo de relação. Mas obrigado mesmo, obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui, por se mostrar para a nossa categoria, que eu acredito que conhece o senhor pela eficiência, pela liderança que detém na SEAD, mas não conhecia esse aspecto humano, essa torcida apaixonada pelo Flamengo. Agora já vai dar crime, hein? Se falar que eu torço pro Flamengo, hein? Já dá Crime não, infração, né? De menor potencial. Contra a honra, contra a honra, viu? É verdade, contra a honra isso, viu? Mas enfim, muito obrigado. Obrigado pela parceria e a gente espera que o senhor esteja caminhando conosco. Sinta-se abraçado pelo podcast, mas também pela nossa
categoria. Muito obrigado, Adriano, Gilson. Foi uma honra, né? Um bate-papo aí muito descontraído. Então foi uma satisfação estar aqui com vocês e poder mostrar esse lado nosso também, humano ali, porque o secretário da SEAD, o esporte, ele, não diria que é o esporte preferido, mas é o que o pessoal mais ouve é o não, né? Então é preciso que as pessoas saibam que muitas vezes esse não é um não ponderado, né? Tem ali os seus motivos. Eu procuro sempre ter essa transparência nos motivos, né? Deixar claro ali para as pessoas a nossa realidade, os motivos da tomada de decisão, do atendimento ou não atendimento do pleito, e poder passar, esmiuçar um pouco essas situações é muito bom, né? Fico muito feliz aí, muito grato com o convite de vocês, tá? E estou à disposição aí para a gente continuar essas conversas. E no próximo episódio, doutor Vino, camisona do Zico. Doutor, Acho que não, hein? Eu acho que ele não vem, viu? Você ficar falando isso, ele não vem. Eu acho que não. Eu vou começar a pensar que tá querendo me ofender, né? Não, mas é brincadeira. Eu gosto dos flamenguistas também. Meu pai é flamenguista. Eu agradeço o senhor aqui pela participação conosco nessa conversa, ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que os colegas delegados que estão assistindo em casa, né, como o senhor e o Adriano frisaram, às vezes você conhece o profissional, né, e aqui a gente acaba vendo que a pessoa tem um lado mais contraído. Tem vida, né? Tem vida. E é bom isso. Isso gera uma certa proximidade. Assim, não é só um processo, né? Não sei, enfim. É um prazer conhecê-lo. Muito obrigado por ter estado conosco aqui. A canequinha dele. A caneca espero que fique lá no lugar de destaque. Em breve teremos eventos do sindicato, doutor Adriano. O senhor já está convidado para todos. Perfeito. Vamos fazer um campeonato de jiu-jitsu aí, o doutor Gilson vai. Formalizar. Tem alguns colegas delegados que são do ramo, eu não sou do jiu-jitsu. Juntei você, não dá um. Né? Obrigado por ter estado conosco aqui. Obrigado, Adriano, gente. Valeu pela companhia aqui, pela condução. Para você que está em casa assistindo, nosso muito obrigado. Deixa aí seu comentário, compartilhe, curta e em breve a gente volta com outro episódio do podcast Autoridade Policial. Valeu. Até mais, pessoal.